Bom dia a todos. Espero que estejam bem, em paz e com muita saúde. É uma honra estar nesta casa. Eu agradeço a Elaine pelo contato, pelo convite e por vocês me proporcionarem a oportunidade de contribuir para a divulgação do Evangelho e da nossa tão amada doutrina espírita. O nosso tema de hoje, Viagem Espírita em 1862, nos foi proposto pela própria Elaine, porque em outubro do ano passado eu fiz essa apresentação numa casa espírita em Limeira e foi transmitido pela internet e a Elaine assistiu. Então, é um prazer poder abordar esse tema mais uma vez. Então, convido a todos para uma viagem virtual com Kardec em Paris, em 1800, ou melhor, na França, em 1862. Então, vamos lá. Kardec não fez apenas esta viagem, ele fez 4 viagens ao longo da sua vida. Em 1860, ele esteve na cidade de Lyon, onde, segundo ele mesmo, encontrou algumas centenas de espíritas. Em 1861, ele foi novamente para Lyon e Bordeaux, e, segundo ele próprio registrou, encontrou ali mais de 1000 pessoas, milhares de pessoas já participando desses 2 encontros. Em 1862, que foi a maior viagem que ele fez e que no ano passado completou 160 anos, segundo ele próprio comentou, o número de espíritas com os quais ele teve oportunidade de estar junto chegou em torno de 25.000 pessoas. E isso para ele era de uma alegria, de uma satisfação enorme, porque mostrava, corroborava a força de propagação da doutrina espírita. E em 1864, ele fez uma viagem rápida, como a gente costuma dizer hoje, um bate e volta, até a Bélgica, visitando Bruxelas e Antuérpia. O nosso foco maior vai ser a viagem de 1862. Então, vamos adiante. Em 1862, não especifica, sem que ele tenha especificado o mês, ele recebeu um convite, de novo, dos espíritas de Lyon, e esse convite continha a assinatura de 500 espíritas, convidando-o para mais uma viagem aos grupos espíritas daquela cidade. E ele, ao invés de responder pessoalmente, ele publicou a resposta na Revista Espírita, como normalmente ele costumava fazer. A Revista Espírita foi para Kardec o que as redes sociais são para nós hoje. Então, na Revista Espírita de setembro de 1862, ele respondeu aos espíritas de Lyon, também de Bordeaux. E por que ele escreveu na revista? Porque assim todos os assinantes também poderiam estar a par das suas atividades na área de divulgação doutrinária. E nessa resposta que ele deu, publicando na Revista Espírita, ele colocou os propósitos da viagem, colocou as suas exigências e as cidades por onde ele iria passar. E também colocou que aquele convite que ele havia recebido com 500 assinaturas, ele iria guardar nos seus arquivos pessoais, porque era a intenção de Kardec reunir toda a documentação, sobretudo das suas correspondências, como um arquivo
contando a história do Espiritismo. Mas, infelizmente, isso não chegou a acontecer. Nessa viagem, e o nosso foco, portanto, é a de 1862, ele passou por 20 cidades na França. Participou de 50 reuniões espíritas. Essa viagem durou praticamente 1 mês e meio. E ele sempre fazia as suas viagens nessa época, setembro, outubro, porque era o final do verão, o começo do outono, as temperaturas eram mais agradáveis e talvez não chovesse tanto, né? E ele chegou a percorrer 1.158 quilômetros nessa longa viagem em 1862. Aí vem a pergunta: qual era o veículo que ele usou para se deslocar de uma cidade para outra? Eram as carruagens, que tinham as maiores, existiam as maiores para viagens entre cidades, e tinham aquelas menores que conduzia somente o cocheiro e um passageiro. Não sei se naquela época o trem a vapor já havia surgido na França, e mesmo que tivesse surgido, talvez a linha férrea não passasse por todas as cidades por onde Kardec pretendia passar. Então, a maior parte do seu percurso, ou se não todo o percurso, de quase 1.200 quilômetros, foi feito em carruagens, sacolejando, né, gente? Porque as estradas não eram asfaltadas e a carroça, vamos dizer assim, a carruagem, que não era uma carruagem como dos contos de fada, também não deviam lá ser muito confortáveis, né? Nessa época, em 1862, Kardec estava com 58 anos de idade. Aqui nós temos um esboço, mal dá para ver exatamente o nome de todas as cidades por onde Kardec passou, mas nós podemos ter uma ideia do itinerário que ele fez partindo de Paris, mais ao norte da França. E como eu não sei se é defeito, não sei o que é, eu preciso muito me localizar geograficamente para compreender o contexto que estamos estudando. E aí eu fui procurar cidade por cidade no Google Earth e fiz o meu próprio mapinha, que é este daqui. Então, cada pontinho amarelo representa uma cidade por onde Kardec passou. E no mapa anterior, tem uma localidade que não foi marcada, mas que aparece, que é a cidade de Morzine, uma pequena aldeia, já ali quase na divisa com a Suíça. Nessa localidade, houve uma obsessão coletiva, envolvendo crianças e jovens. E Kardec estudou muito essa obsessão coletiva e teve a oportunidade de ir até essa aldeia para ver in loco, pessoalmente, o que acontecia. E aí ele foi passando, foi descendo, depois subiu novamente até voltar a Paris, passando ali, portanto, por grupos espíritas nessas 20 cidades, aproximadamente. Fiquem tranquilos, porque nós não vamos falar o que Kardec falou, nem o que aconteceu nas 20 cidades. O nosso foco maior vai ser justamente nos propósitos apresentados por ele nessas viagens, tá bom? Depois de voltar para Paris, Kardec reuniu os discursos, sobretudo os discursos dos grupos maiores, que eram em Lyon e Bordeaux, onde o número de grupos espíritas era maior. Então, os discursos que ele fez nos grupos espíritas dessas duas cidades, e mais os percalços e os propósitos da viagem, ele fez uma brochura
que seria como hoje nós chamamos uma pequena apostila. Porque, como ele disse, se ele fosse publicar na Revista Espírita, ele teria que utilizar vários meses até contar tudo o que aconteceu. Então, ele fez uma brochura, uma pequena apostila, à parte, para quem quisesse conhecer com mais pormenores os seus discursos e os acontecimentos ocorridos nessa viagem. Essa pequena brochura foi traduzida para o português em 1968 por Wallace Leal Rodrigues. Wallace Leal Rodrigues era escritor, jornalista, teatrólogo e foi também presidente da casa editora O Clarim, em Matão. E ele fez a tradução, e a tradução aí passou a ser um pequeno livro que até hoje é oferecido pela casa editora O Clarim, em Matão. Então, um pouco também daquilo que eu estou compartilhando com vocês foi tirado desse livrinho que o Wallace traduziu para nós, tá bom? Bom, gente, mas antes de nós entrarmos diretamente no assunto da viagem, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a personalidade, o caráter de Kardec, para entendermos o que ele colocou como propósito na sua viagem. E só é possível conhecermos a pessoa Allan Kardec quando lemos a Revista Espírita. A Revista Espírita era elaborada e publicada mensalmente por Allan Kardec à sua própria conta e risco. Era uma publicação mensal. Foi a obra que mais demorou a ser traduzida para o português, mais ou menos na década de 50 a 1960. E ela foi traduzida reunindo-se os números de cada ano num único volume. Então, isso mostra para a gente que Kardec publicou a Revista Espírita por 12 anos, a partir de janeiro de 1858 até abril de 1869. Mas aí vocês poderão dizer, mas ele desencarnou em março. Só que quando ele desencarnou, ele já tinha deixado pronta a edição de abril. E depois a revista cessou, Revista Espírita, por ele elaborada. Depois ela tomou outros rumos que não vêm ao caso. Então, por exemplo, cada volume contém todas as revistas daquele ano. Por exemplo, o volume de 1858 contém a Revista Espírita as revistas de janeiro a dezembro daquele ano e assim por diante. É das obras de Kardec menos divulgadas, menos conhecida e menos estudada na casa espírita. São poucos aqueles que se debruçam sobre a Revista Espírita. E é justamente por meio dela que a gente tem a oportunidade de conhecer a pessoa Allan Kardec, o seu caráter, a sua personalidade. Então, rapidamente, de uma forma bem resumida, eu vou passar para vocês o que eu descobri quando comecei a me debruçar sobre a leitura da Revista Espírita, e isso começou para mim, a partir do ano de 2008. Então, vamos conhecer um pouco da pessoa Allan Kardec para compreendermos melhor o que ele propôs na viagem em 1862. Kardec foi um homem de grande envergadura moral, um ser humano muito acima do homem, da pessoa comum. E por ser uma pessoa, um espírito de grande envergadura moral, nós também temos uma certa dificuldade, às vezes, de acompanhar o seu raciocínio. Kardec também era uma pessoa de grande autocontrole, um grande controle sobre as suas emoções.
Em nenhum momento, ao ler a Revista Espírita, nós encontramos Kardec tendo um ataque de nervos, por exemplo. Ele nunca respondeu agressivamente a nenhum dos seus adversários. Muitas vezes, nem sequer perdia tempo respondendo. E para nós, isso pode parecer estranho, porque o brasileiro é descompensado, não é, Elaine? O brasileiro é descompensado emocionalmente, não é? Ou a gente ri demais quando estamos felizes, ou choramos que nem uma cachoeira quando estamos aborrecidos e tristes. Kardec não. Então dava para a gente, passa para a gente a impressão de ele ser uma pessoa de sangue frio, como a gente fala, sangue de barata. Nada disso. Ele era extremamente controlado e tinha que ser. Também era uma pessoa habituada a longos e profundos raciocínios em torno de questões importantíssimas para a humanidade. Também muito diferente da gente, que meia hora depois, né, a gente já está ali com o nosso nível de atenção caindo até chegar no zero. Como cidadão, Kardec era extremamente educado, cortês, prudente e portador de uma lógica imbatível. Mas não era uma lógica fria, era uma lógica, um bom senso cristão. Por isso que ele era imbatível. Kardec, aliás, na Revista Espírita, nós também temos a oportunidade de conhecer a postura de Kardec perante os seus adversários, perante as críticas, as calúnias, as ciladas que eram armadas contra ele. Também vamos descobrir o respeito com que ele tratava os seus adversários e inimigos. Nunca entrou em bate-boca com ninguém. E isso mostra o quanto ele era controlado emocionalmente. Muito amável com os seus admiradores e leitores correspondentes da Revista Espírita e muito preocupado em explicar a doutrina espírita de uma maneira que todos pudessem compreender. Isso era característico de Kardec, justamente por ser professor, mas não era qualquer professor. A sua didática, a sua lógica, justamente para que todos compreendessem. Ele não se cansava de explicar e de escrever sobre espiritismo. Mais um pouquinho, gente. Kardec era um observador atento e imparcial. Outra coisa que eu acho muito importante. Kardec nunca se definiu como cientista, filósofo, condutor de uma nova religião ou uma autoridade religiosa. Ele nunca se colocou como tal, mas se colocava como observador atento e imparcial. E dizia que se todos tivessem essa mesma postura, poderiam ter feito o que ele fez e até mais. Muito modesto. E fazer o que ele fez e até mais, como ele diz, não bastaria apenas ser um observador atento e imparcial. Precisaria desse conjunto de qualidades que ornavam o seu caráter. Ele também dizia não ser médium ostensivo. Que já perguntaram para mim se tudo que tem na Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo, se foi tudo Kardec que psicografou. Não. E ele próprio dizia que era ótimo que ele não fosse médium ostensivo, porque assim ele poderia analisar com imparcialidade todos os fatos, fenômenos e mensagens que chegassem até ele. Dedicou-se integralmente à doutrina espírita a partir de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. E quando a gente fala dedicação integral, gente, é dedicação integral mesmo, acordando todos os dias às 4 da manhã.
Materialmente e espiritualmente, ele era muito modesto, uma vida simples. Certa vez, um padre acusou Kardec de ter se tornado milionário às custas do espiritismo. E ele respondeu a esse padre, não para procurar briga com ele, mas porque ele riu muito das riquezas que esse padre, não se sabe onde, inventou contra ele. E ele disse assim, que as refeições que ele e a sua esposa faziam em casa eram muito mais modestas do que os próprios padres comiam na época da Quaresma. Então, mostrando para a gente que a sua vida material era muito simples e modesta. Outras características de Kardec, que talvez, pelo menos eu ainda não consegui, e estou longe disso. Extremamente organizado, gente, extremamente organizado, metódico e muito disciplinado. E assim precisava que fosse. Muito preocupado com o rumo da doutrina espírita, sobretudo a partir de 1867. Possuidor de uma fé inabalável e uma fidelidade igualmente inabalável, fidelidade à doutrina, fidelidade ao evangelho, fidelidade aos benfeitores espirituais e espíritos superiores que o assessoravam nessa tarefa. E, por fim, o olhar sempre voltado para o futuro. E ele dizia, o espírita deve estar com o seu olhar voltado 20 anos à frente e pensar sempre adiante, que era o que ele também conseguia fazer. Então, aqui, gente, nesses 2 slides, nós passamos resumidamente, porque cada tópico poderia dar oportunidade de muitos comentários a respeito, mas esse conhecimento, o conhecimento dessas características da personalidade de Kardec, nós só encontramos na Revista Espírita, com inúmeras situações vivenciadas por ele, tá bom? Mas agora sim, nós vamos para a nossa viagem com Kardec. De onde saíram os recursos financeiros para Kardec fazer essa viagem? Do próprio bolso dele. Mas o que Kardec fazia para dinheiro? Ele era aposentado? Como é que funcionava isso? Kardec, durante os 30 anos em que ele atuou como professor, ele chegou a escrever livros de pedagogia. E esses livros continuavam sendo utilizados na Universidade de Paris, na formação de educadores. Então, da venda desses livros, que não eram best-sellers, né, gente? Livro de pedagogia não são best-sellers. Ele recebia alguns trocados. Ele também fazia contabilidade de algumas casas comerciais e fazia traduções do francês para o alemão e do alemão para o francês, que ele falava o idioma alemão também frequentemente. Era daí que surgiam os recursos financeiros de Kardec. Ele não ficou bilionário às custas do espiritismo. E nem mesmo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha fundos para bancar uma viagem dessa, embora fosse uma viagem de divulgação doutrinária. Kardec também não era palestrante espírita. Ele não ia a essas viagens e nem recebia tantos convites para ficar fazendo palestras. Ele discursava somente nos grupos espíritas que ele chegou a frequentar, chegou a visitar, e na Sociedade Parisiense, ele normalmente fazia discursos quando virava o ano social de fundação da sociedade, que foi em abril de 1858. Então, sempre nos meses de abril, maio, ele sempre fazia um discurso e publicava o discurso na Revista Espírita. O público ouvinte era espírita. Kardec não fazia palestras para público não espírita. Era sempre muito reservado ao meio dentro do espiritismo.
E houve algum contratempo nessa viagem que ele fez? Sim, foi na cidade de Rochefort, que fica a oeste da França, quase já na divisa com a Espanha. Ele não tinha intenção de ficar, de pernoitar nessa cidade. Ele iria parar apenas para visitar alguns amigos e continuar a viagem. Mas um rapaz que viajava com ele na carruagem o reconheceu e pediu para que ele passasse a noite em Rochefort para visitar o grupo espírita do qual aquele rapaz participava. Tamanha foi a insistência que Kardec acabou concordando. Pois bem, naquela reunião à noite estava presente uma autoridade local. E esse senhor pediu para Kardec ficar mais um dia em Rochefort, porque ele iria divulgar a presença dele na cidade e para que ele pudesse fazer uma palestra para um público maior. De novo, tanta insistência, ele acabou ficando. Mais uma noite em Rochefort. Foi a primeira vez que Kardec fez uma palestra para um público não espírita. E quando ele começou a falar sobre as bases em que estão apoiados os ensinamentos espíritas, base moral cristã, as consequências morais, a reencarnação, o público presente começou a levantar e ir embora. Kardec ficou falando sozinho, sobrou uma meia dúzia ali só no salão. Porque os que foram até lá estavam em busca de um espetáculo. Porque todos sabiam na França, em toda a França, que Kardec era a autoridade máxima do espiritismo. Então eles achavam que bastava Kardec pedir, que as mesas começariam a girar, os objetos começariam a voar sozinhos, os espíritos iriam se materializar e seria um verdadeiro show. E não foi isso. Mas Kardec avisou aquele senhor. Mesmo assim, ele insistiu. Foi o único contratempo que ele teve na viagem. Pela primeira vez, ao discursar para um público não espírita. Agora, em relação às exigências de Kardec, o propósito da viagem e o tema dos seus discursos, nós vamos mostrar para vocês com base nas próprias palavras de Kardec, que ele registrou naquele livrinho, naquela brochura, falando sobre a viagem que ele realizou. Vamos começar com as exigências de Kardec. Essas exigências, ele respondeu da seguinte maneira: não quero que minha visita seja ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns e privar-me do prazer de ver todos reunidos. Os tempos são difíceis, ainda são. Importa, pois, não fazer despesas inúteis. O dinheiro que isto custaria será mais bem empregado em auxílio aos que, mais tarde, dele necessitarão. E ele chegou até a dizer, se vocês quiserem fazer uma vaquinha, como a gente diz hoje, para arrecadar um determinado valor, e esse valor depois ser direcionado aos necessitados, contem comigo que eu também colaboro. Mas eu não quero que se cobre pela minha visita. Eu vou-lo digo com toda sinceridade, o pensamento naquilo que fizerdes por mim, em tal circunstância, poderia ser uma causa de privação para muitos e me tiraria todo o prazer da reunião. Não cobrar nada de ninguém. Para que todos tivessem a oportunidade, espíritas e simpatizantes, de poder estar junto com ele. Agora, o que ele falou antes foi para os espíritas de Bordeaux e depois para Lyon também. Não vou a Lyon para me exibir,
nem para receber homenagens, mas para conversar convosco, consolar os aflitos, encorajar os fracos, ajudar-vos com os meus conselhos, naquilo que estiver em meu poder de fazê-lo. E o que de mais agradável me podeis oferecer é o espetáculo de uma união boa, franca e sólida. Nada de recepção calorosa, nada de banquetes, nem petiscos, nem tapete vermelho. O que ele queria era encontrar os espíritas unidos, numa união franca, sólida e boa. Crede que os termos tão afetuosos do vosso convite para mim valem mais que todos os banquetes do mundo, ainda que fossem oferecidos num palácio. O que me restaria de um banquete? Nada, ao passo que vosso convite fica como preciosa lembrança e um penhor de vossa afeição. E mais, não vou ao vosso meio para receber ovações, ou seja, para ser ovacionado, mas para dar instruções aos que delas sentem necessidade e com os quais terei o prazer de conversar. Essas são as exigências e os propósitos dele ao mesmo tempo. Alguns quiseram dar à minha visita o nome de visita pastoral. Não desejo que tenha outro caráter, no sentido de o pastor que vai cuidar do seu rebanho. Crede que me sinto mais honrado com uma franca e cordial acolhida, a mais simples possível, do que com uma recepção cerimoniosa que nem convém ao meu caráter, nem aos meus hábitos, nem aos meus princípios, porque ele não estava acostumado com luxo algum. A sua vida era muito modesta. Se entre eles não reinasse a união, ou seja, entre aqueles que o recebessem, não seria um banquete que a produziria. Ao contrário, se ela existe, pode manifestar-se de outro modo, e não por uma festa, em que o amor próprio pode encontrar guarida, mas que não tocaria um verdadeiro espírita, nem por uma despesa inútil, que seria mais bem empregada para aliviar o infortúnio. Não será uma festa do coração. Aliás, será uma festa do coração, não do estômago. Gente, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei muito envergonhada. Porque eu me lembrei dos seminários do Divaldo Franco, em Araras. Algum de vocês já chegou a participar quando eram realizados esses seminários? Era sempre no mês de novembro, no Salão Social do Clube Saião, em Araras. E era um local muito grande, muito confortável, espaçoso. E os quitutes, os petiscos da hora do lanche, do intervalo, eram feitos pelas cozinheiras da Clínica Saião. Gente do céu, desculpa a palavra, mas era uma comilança. O café era gratuito, suco de melancia, suco de laranja, uma fartura de coisas para comer. E olha, como normalmente eram mais de 1.000 pessoas, parecia um bando desganado na hora do lanche. Uma coisa impressionante, por isso que eu fiquei envergonhada, porque a gente ia para o seminário com duplo propósito, de ver, ouvir o Divaldo e de comer muito bem. Eu não sei aqui, mas até mesmo no nosso grupo espírita, que é muito pequeno, quando de vez em quando a gente inventa de fazer alguma coisinha, a gente fala, vamos fazer um chá fraterno,
o chá fraterno vira uma refeição, porque o povo para comer. E todo mundo leva muita coisa para comer. E olha, esses seminários do Divaldo eram, assim, uma coisa impressionante, gente. O senhor Miguel Sardano, que era o responsável pelas atividades do Divaldo aqui do estado de São Paulo, teve um ano em que o café se chamava Café Allan. Aí todo mundo já começou a falar que era o Café Allan Kardec. E tinha pacotes para quem quisesse comprar e levar para casa. Mas agora o cafezinho era gratuito. Olha, o senhor Miguel Sardano ficava tão animado com a festa, que era uma alegria imensa, que ele até sorteava pacote de café para os participantes. E por isso que eu falo, quando eu li isso, eu fiquei muito envergonhada. Porque Kardec, ele era muito mais moderado. Ele não queria banquetes, ele não queria petiscos, ele não queria uma recepção como se ele fosse uma estrela. Porque o propósito dele era consolar, esclarecer, instruir, confraternizar, coração a coração. Né? Então vamos adiante. Ainda falando sobre os propósitos da sua visita. Ainda temos 20 minutinhos. A sinceridade da união traduz-se por atos. E mais ainda por atos íntimos do que por demonstrações aparatosas. Que por toda parte possa eu ver a paz e a concórdia reinarem na grande família, entre espíritas, que cada um ponha de lado as suas vãs suscetibilidades, os melindres, as rivalidades pueris, filhas do orgulho. Ele não queria nada disso. Quanto mais simples, melhor. Que não tenham senão um objetivo, o triunfo e a propagação da doutrina. Que todos concorram com zelo, perseverança e abnegação de todo interesse e de toda vaidade pessoal. Eis o que para mim será uma verdadeira festa, o que me cumularia de satisfação e me permitiria trazer de minha segunda estada em Bordeaux a mais terna e agradável lembrança. Embora isso tivesse sido dirigido aos espíritas de Bordeaux, ele publicou na Revista Espírita de setembro de 1862. Então, todos os assinantes da revista iriam ler essas palavras de Kardec, conhecendo também um pouco mais da sua personalidade. O número de centros que nos propomos visitar, agora vamos falar um pouquinho dos temas, bem rapidamente. Aliado à extensão do trajeto, não nos permite consagrar a cada um o tempo que desejaríamos. Julgamos útil aproveitar o melhor possível esse tempo para a instrução. Por isso que eu falo, gente, o modo de ser de Kardec é muito diferente do jeito da gente ser. Porque a gente gosta daquele aconchego, de ficar batendo um papinho, nada disso. Eu vou para instruir. Com esse objetivo, é nossa intenção responder, tanto quanto nos for possível, as perguntas sobre as quais desejam esclarecimentos. Temos notado que quando fazemos tal proposta, durante as reuniões, geralmente não sabem o que perguntar. E que muitas pessoas se calam por timidez ou por dificuldade de expressar o seu pensamento. Então, olha a preocupação dele. Para aproveitar o tempo, é o que ele vai pedir depois, é para já deixar as perguntas formuladas com antecedência. Mesmo porque, gente, se nós tivéssemos 1 minuto ao lado de Kardec, o que nós perguntaríamos para ele?
A gente não sabe, porque a presença da pessoa já envolve de tamanha emotividade aqueles que estão ali com ele, e isso acabaria fazendo com que o que quisessem perguntar acabasse passando batido. Então, para evitar esse duplo inconveniente, pedimos que preparem as perguntas previamente por escrito. Vejam como ele era organizado. E nos entreguem a lista antes da reunião. Assim poderemos classificá-las metodicamente, excluir repetições e responder de modo mais satisfatório para todos, refutando ao mesmo tempo as objeções à doutrina. Foi isso que ele também pediu para que ele pudesse conversar com todos. Mas, afinal de contas, o que ele falou nos seus discursos? O que ele destacou bastante? A formação dos grupos espíritas, os verdadeiros espíritas, porque já existiam os falsos espíritas, e, sobretudo, com a preocupação com a divulgação doutrinária e o futuro do espiritismo. E agora, gente, essas são as suas palavras finais com as quais nós fechamos essas colocações, e eu fiz questão de deixar com as próprias palavras dele, para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer como ele se expressava. Então, finalizando, continuai, pois, meus amigos, a grande obra de regeneração, iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis o fruto da perseverança. Provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a dádiva da paz e da concórdia entre os homens, e fazei que, vendo-vos, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. O que é que Kardec está dizendo na nossa linguagem de hoje? Que os verdadeiros espíritas se tornassem multiplicadores, propagandistas vivos, não pela quantidade de palestras que fizessem, mas, sobretudo, pelos testemunhos, como verdadeiros espíritas. O espiritismo não precisava e nem precisaria de propaganda melhor do que cada espírita sincero, tornar-se um multiplicador da doutrina. Uma mesma bandeira vos deve guiar, e nela está escrito: fora da caridade não há salvação. Ficais certos de que em torno dela é que a humanidade inteira sentirá a necessidade de se unir em torno da caridade. Não significa que todos tenham que se tornar espíritas. Quando se cansar das lutas geradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez, que ela seja, de agora em diante, a palavra de união entre todos os homens que sinceramente querem o bem. Nós queremos isso, gente. Nós também não estamos cansados. A humanidade não está cansada das lutas geradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Não estamos todos nós ansiosos, aguardando essa concórdia, esse momento, essa vivência de paz entre todos? Então, que o espírita fosse um multiplicador desta bandeira, a bandeira da caridade. E finalizando, mas fazei melhor ainda, gravai-a, esse lema, fora da caridade não há salvação, gravai-a em vossos corações. E desde já desfrutareis a calma e a serenidade que aí acharão as gerações futuras. Nós já somos essa geração futura, gente, já se passaram 160 anos dessa viagem. Nós estamos agora nesse futuro que Kardec falou 160 anos atrás, quando a paz
for a base das relações sociais. Qual de nós não deseja que isso aconteça e que aconteça o mais rapidamente possível? Sois os pioneiros, não nós, eles. Hoje nós somos multiplicadores. Deveis dar exemplo a fim de encorajar os outros a vos seguirem. Essa foi a mensagem geral para todos os grupos espíritas pelos quais Kardec passou nessa viagem. E as suas palavras continuam batendo fundo no nosso coração, porque nós estamos, sim, cansados de tantas lutas, pelo orgulho, pela inveja, pela cupidez. Estamos todos desejando uma vida harmoniosa, com paz, calma e serenidade. Mas ele diz, essa bandeira tem que estar gravada nos nossos corações. Portanto, hoje, nós podemos, os verdadeiros espíritas, porque ele teve muitas encrencas com os falsos espíritas da sua época, mas que sejamos multiplicadores desta doutrina. E eu finalizo com esta frase de Kardec, extraído do livro A Gênese, no capítulo 1. Os espíritos não ensinam outra moral senão a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Fora da caridade não há salvação, deve estar em nossos corações, para que nos tornemos propagandistas vivos, testemunhando a abençoada doutrina espírita na nossa vida. Era isso, gente, a minha proposta para vocês nessa manhã, e agradeço muito pela atenção e pela paciência. Muito obrigada.